os entregou nas mãos dos invasores que os saquearam. Ele os entregou aos seus inimigos ao redor, os quais não conseguiam resistir. E se você continuar lendo o livro de Juízes, você vai ver que Deus levanta homens, heróis, para libertarem o povo. O povo começou a cair debaixo da opressão dos seus inimigos, por se distanciarem de Deus. Eles foram aprisionados, foram subjugados pelos inimigos. Deus teve que levantar pessoas, homens, mulheres, que novamente levaram o povo a se arrependerem de seus pecados, a seguirem ao Senhor. Mas a Bíblia nos diz que uma vez que o juiz morria, o povo voltava a fazer o que era mal diante do Senhor. E quando a gente olha essa história, a gente vê um povo, eu quero que você leia o livro de Juízes depois, nós vemos um povo completamente sem lei. Gente sem lei. O que é habitar num país, num lugar sem lei? Era o que Israel estava vivendo ali em Juízes. Cada um fazia aquilo que achava melhor, aquilo que achava legal. Cada um fazia o que dava na sua cabeça. Mas o fato é que quando nós nos distanciamos de Deus, o nosso senso moral, ele é arrancado de nós. O nosso senso do que é certo, do que é errado, ele nos é tirado. É como se o ser humano ele deixasse de ser um ser humano e passasse a ser como um animal que não pensa, que não raciocina. O distanciamento de Deus, ele provoca uma deteriorização na sociedade. E o que nós temos vivido hoje é essa deteriorização. Estamos vendo a moral se deteriorando, estamos vendo as famílias se deteriorando, o pensamento geral se deteriorando. Mas eu quero dizer uma coisa: ainda no nosso lugar de falência, no lugar onde nós falhamos, apesar das nossas falhas, Deus não mudou. Deus continua sendo o mesmo. Ainda que essa geração de hoje não tenha visto as obras do Senhor, não tenha referência daquilo que Deus fez no passado, ainda que você nunca tenha visto o sobrenatural de Deus, nunca tenha vivido algo poderoso em Deus que tenha marcado a sua vida, eu quero te dizer que Deus continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. O mesmo Deus que fez promessas no passado, Ele é fiel para cumprir essas promessas. O mesmo Deus, Ele é o mesmo. Ele não mudou. E o que é mais interessante, Ele não desistiu de nós. Igreja brasileira, Deus não desistiu de você. Ainda que por vezes a gente desista da gente mesmo, ainda que por vezes a gente ache que a gente não vai dar conta, a gente acha que a gente vai se corromper junto com tudo, Deus não desistiu da igreja brasileira. Deus não desistiu de nós, Brasil. Deus não desistiu de nós. Há esperança. Então somente se volte para a fonte de águas vivas que é Jesus. Se volte hoje. Igreja brasileira, se arrependa dos seus pecados. Se arrependa do culto ao dinheiro, do culto aos ídolos humanos, da dependência humana. Volte o seu coração para a fonte de águas vivas, a pedra fundamental que é Cristo Jesus. Existe esperança para nós. Ainda que você, pastor e líder, tenha ido longe demais, longe, tão longe que você acha que não pode mais voltar, há esperança para você. Há esperança para você, ainda que você tenha comprometido coisas na sua vida que você acha que você não vai mais dar conta. Há esperança. Tem esperança para você, por um simples fato: Deus continua sendo o mesmo, ontem, hoje, para sempre. Ele será o mesmo Deus. Ele não mudou, Ele não mudou, Ele não mudou.